O Marcos, ele pergunta o seguinte: doutor, já estou há um mês com diarreia após o uso de azitromicina, estou tomando chá de folha de goiaba, será que resolve? Marcos, não resolve chá de folha de goiaba, Marcos. Deixa eu explicar para você. O que resolve é um diagnóstico bem feito, você está sem diagnóstico, tá? Ou seja, você já está com uma diarreia chamada diarreia crônica, isso não é normal. A diarreia crônica, ela leva a vários problemas de saúde, né? A primeira coisa que ela leva é justamente uma síndrome desabsortiva, ou seja, você acaba não absorvendo adequadamente minerais, proteínas, aminoácidos, vitaminas, ácidos graxos, você acaba se depauperando desses elementos e você acaba ficando sem uma alimentação adequada. Ok? Então você precisa fazer um diagnóstico para que nós venhamos a saber o que está acontecendo em relação à sua diarreia. Você precisa procurar um médico, tá? Um médico para que ele possa, a partir dali, entender o que está acontecendo. É muito difícil a gente tentar fazer diagnóstico, azitromicina e tal. É muito difícil, né? Porque medicina é uma ciência muito complexa, é uma ciência inexata. Medicina, como eu falo assim para os pacientes, é a ciência das verdades transitórias. Hoje é uma verdade, amanhã não é, amanhã é uma mentira e vice-versa, entendeu? Então medicina realmente é muito difícil a gente fazer o diagnóstico. Então eu não quero em nenhum momento fazer diagnóstico específico para o seu problema. Mas uma coisa que a gente vê muito quando o paciente faz uso de remédios, principalmente antibióticos de largo espectro, mas não é o caso da azitromicina, que a azitromicina não é um antibiótico de largo espectro. A azitromicina é um antibiótico da classe dos macrolídeos e ele tem a sua função bastante específica. Mas falando dos antibióticos de largo espectro, quando a gente toma um antibiótico de largo espectro, existe a possibilidade do paciente desenvolver uma colite, uma diarreia crônica chamada colite pseudomembranosa, que é causada pelo Clostridium difficile. Clostridium difficile, bem na verdade, é um tipo de germe que ele fica em equilíbrio com o nosso organismo e, de certa forma, quando a gente toma algum antibiótico, existe uma desregulação da nossa flora intestinal, do microbioma intestinal, e essa desregulação do microbioma faz que o Clostridium difficile ele comece a se multiplicar, porque você não vai ter aquela interação do nosso microbioma inibindo a multiplicação dele, aquela inibição do nosso microbioma. Muito bem, então o Clostridium difficile ele é uma das principais causas de diarreia crônica após o uso do antibiótico. E você precisa então talvez fazer uma coprocultura e nessa coprocultura entender o que esteja acontecendo com você. Mas certamente existem outras causas relacionadas à diarreia crônica e eu só falei do Clostridium difficile só para questões de aprendizado, de conhecimento geral, não específico para o seu problema. Não entenda que você esteja apresentando isso, mas é uma questão realmente de aprendizado, tá? O mais importante agora é nós fazermos os chamados diagnósticos diferenciais. O que é o diagnóstico diferencial? É você buscar as possibilidades possíveis, as mais prováveis e as menos prováveis, e começar então ir descartando essas possibilidades até você achar o diagnóstico definitivo. É assim que se descobre a doença, é através dos diagnósticos diferenciais. Não existe nenhum médico que tenha uma capacidade metafísica de descobrir o que você tem no primeiro olho, a não ser alguns dermatologistas que eles aprimoram essa capacidade metafísica, né? Eu acho interessante que eu tenho um amigo dermatologista que faz diagnóstico de sífilis secundária só no olho, bate o olho assim, pum, tem sífilis secundária. Eu, como clínico, tenho que botar o paciente deitado, tenho que palpar baço para ver se tem esplenomegalia, se tem hepatomegalia, tem que também palpar o fígado para ver se tem aumento do fígado, aumento do baço, tem que ver outros parâmetros clínicos para poder então suspeitar da sífilis secundária, mas eu tenho um colega dermatologista, é sífilis secundária, e não é que é. Aí a gente vai, pede o exame, dá lá a sífilis secundária, nem bota a mão. Então, dermatologistas têm esse sexto sentido que a gente não tem, né? Por isso que boa parte dos dermatologistas são mulheres, né? Porque as mulheres têm sexto sentido, coisa que os homens não têm. O homem é mais analítico, né? A mulher não, a mulher é mais intuitiva. Então, Marcos, mas a grande maioria dos problemas, inclusive o seu, ele precisa ser diagnosticado através de um procedimento chamado diagnósticos diferenciais. Então, o diagnóstico diferencial vai fazer com que você, então, entenda o que esteja acontecendo com você e, a partir dali, fazer um diagnóstico definitivo, tá bom? Obrigado, Marcos. Muito obrigado pela sua pergunta.